Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 27 de setembro, sexta-feira. Deus te abençoe. Estamos lendo aqui segundo Crônicas 7:14. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Essa palavra ela está dentro de um contexto que começa no capítulo 6. É a consagração do templo, né? E o Salomão, o rei Salomão, fez uma oração de consagração. Era uma festa, reuniu todo o povo. Essa consagração ao Senhor é o que, assim, guardadas as proporções, né? O que chamaríamos hoje de inauguração, né? E enfim, é uma consagração ao Senhor. E o Salomão, aquele mesmo Salomão que recebera de Deus sabedoria para governar o povo, muita riqueza e tudo mais, ele faz também uma oração muito sábia e que a gente pode olhar para esta oração que nos ajuda a pensar sobre o orar, né? Sobre a oração propriamente dita. E o Salomão ele não se atém apenas ao evento consagração do templo, mas ele pensa nas relações do povo com Deus. Ele pensa nas falhas do povo. Ele pensa na misericórdia de Deus e que Deus passasse a ouvir as orações naquele lugar em benefício do povo. E ele sabe que o juízo de Deus ou as mazelas do povo estão relacionadas com o pecar contra Deus, né? Então ele pede que Deus faça juízo e atenda com misericórdia. Ele entende que inimigos ao redor podem atacar Israel, então ele roga que quando orarem nesse templo, que o Senhor ouça dos céus, perdoe o erro de Israel por causa dos inimigos. Ele vai para as questões que hoje chamamos, né, climáticas. Então, ele diz assim: quando o céu se fechar, não houver chuva, por terem eles pecado contra ti. Então, percebe que ele está o tempo todo falando que o pecado contra Deus é que traz a derrota de Israel. Então, repito, ele fala dos inimigos, ele fala aqui das questões climáticas. Então ele fala: escuta do céu, Senhor, responda, ensina o caminho da vida para eles, né? E não deixa faltar chuva. Quando eles orarem, se arrependerem, Senhor, dá a chuva para eles. O verso 28 do capítulo 6 fala da fome, fala de enfermidades. E aqui ele lista uma série de que a gente chamou de pragas, né? Ele fala ferrugem, mofo, gafanhoto e vários tipos de gafanhoto. Aí ele diz: a oração, apelo por misericórdia, elevado a ti, neste lugar, nesta casa, ouve dos céus, perdoa, né? Trata cada pessoa de acordo com o que merece, né? Aí a gente vai aprendendo, porque ele fala de que Deus conhece o íntimo de cada um, né? De que Deus conhece o coração humano, né? E aí ele fala até da presença do estrangeiro em Israel. E ele vai orando, ele vai orando. A preocupação aqui é das aflições que Israel pode viver por ter pecado contra o Senhor. Tudo isso dentro de uma consciência, o verso 18 que nos diz, de que Deus, ele fala assim, olha, todavia, na verdade, habitaria Deus com os seres humanos na terra, né? Nem os céus dos céus podem te abrigar, muito menos este templo que construí. É dentro desta consciência de que Deus não ia morar ali, né? De que Deus não precisa de um teto, que nem os céus dos céus podem conter a Deus,
pode servir de uma casa no sentido habitação para Deus. Mas ele está pedindo. Sei que o Senhor não vai. Eu não construí essa casa para abrigar um Deus carente, um Deus que precisa de teto. Mas ele está o tempo todo dizendo, atende a oração, atende o clamor que vai ser feito aqui neste lugar. E ele entende que Deus não habita, mas ele entende a partir daquele momento a representatividade do templo para o povo. Porque apesar de Deus não habitar, Deus ia se manifestar ali, né? Ele crê que Deus responderia às orações a partir daquele lugar. Então, orando assim, Deus se agradou. É muito bonito de ler esses capítulos. Ele conclui a sua oração, e aí o Deus que não habita em templo feito por mãos humanas, quando ele concluiu a oração, Deus se manifestou, né? Desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, a glória do Senhor, que a gente não sabe direito o que é isso, né? Tomou toda a casa, de maneira que os sacerdotes não podiam nem entrar mais, porque a glória do Senhor encheu o templo. E quando os israelitas viram aquele fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, todo mundo se ajoelhou, rosto no chão, adoraram, deram graças a Deus e ficaram muito felizes e exclamaram: Ele é bom e eterno, o seu amor, Ele é bom e eterno é o seu amor e a sua misericórdia. Então virou um culto, um verdadeiro culto a Deus. E aí Deus passa, ele descreve o que aconteceu ali como manifestação divina, e o registro de Crônicas fala de como Deus firma uma aliança com Salomão, né? Ele diz: Eis que eu ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa do sacrifício. Não é para eu habitar nesse sentido, ainda que Deus se manifestou ali. Deus deixou claro que ele estava presente naquele lugar para ouvir as orações. Aí, de acordo com a oração de Salomão, Deus começou a responder, porque ele é o soberano, é o Senhor sobre Israel. Então ele diz: se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, aí lembra que o Salomão disse: Senhor, se eles entrarem aqui para orar arrependidos, ouça, né? Se o Senhor enviar inimigo, praga, etc, etc, se eles se arrependerem, ouça, responda com misericórdia. E Deus está dizendo: se eu fechar o céu, se eu trouxer praga, etc. Aí Deus colocou uma condição aqui para esse povo. Ele diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, ele está respondendo à oração do Salomão. Ele diz: dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado, porque o problema de Israel é o possível pecado, a realidade do pecado. Ele diz: perdoarei o seu pecado e os seus erros, né? E curarei a sua terra. O que significa curar a terra aqui? Da fome, da seca, do gafanhoto, né? Dos problemas que aquelas pragas infligiram, né? Então Deus está garantindo uma coisa: se eu fizer, e se eles clamarem, se humilharem, orarem, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, o que a gente chama hoje de conversão, né? Eu vou ouvir, eu vou perdoar o pecado do povo, eu vou tratar o povo, e eu vou tratar as consequências, a devastação, os problemas causados na terra, né? E Deus deixou claro: de hoje em diante, é o verso 15, os meus olhos estarão observando, os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. É lindo ler isso aqui, como Deus ouviu a oração do Salomão.
É uma oração por Israel e por sua terra, né? Pelo povo e pela sua terra, as consequências das devastações. E a resposta de Deus é uma resposta para perdoar a Israel, sarar a terra, e Deus está dizendo, se tiver essas condições. Irmãos, pensa no nosso privilégio. Nós não temos um templo, nós não temos uma terra santa, uma terra sagrada, um templo santo, mas antes a nossa realidade é a habitação do Espírito em nós. Quando o Espírito Santo foi derramado, ele veio para habitar em nós. O apóstolo Paulo, carta aos Coríntios, nos ensina que nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Aliás, Jesus tinha dado estas pistas, né? No seu discurso, na sua pregação no Evangelho de João. E o apóstolo Paulo deixou claro: vós sois o templo do Espírito Santo. E aí, nós, na condição de templo do Espírito Santo, aqui, Salomão tinha consciência de que Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas, concreto, né? Ouro, prata, a beleza do templo e tal. Mas o que a palavra de Deus deixa claro é que Deus habita em nós, pelo seu Espírito Santo. Então, esta realidade faz de nós templos de fato, né? Tabernáculos de Deus de fato, lugar de fato aonde Deus habita. E não tem a implicação outra, né? E nós, da mesma forma, somos falhos, como Israel é falho. E sobre nós está a graça do Senhor. A gente tem o privilégio de ter um Deus que de fato habita em nós, pelo seu Espírito Santo. É um privilégio, é também uma responsabilidade de manter comunhão com Deus, né? E aquela condição de olhar, de orar, de se humilhar, de buscar a face, de se converter, né, de se desviar dos maus caminhos, é também uma responsabilidade para nós, enquanto seres espirituais, enquanto pessoas aonde o Espírito de Deus habita. Ora, é uma responsabilidade para nós, mas eu também creio que a graça de Deus não está limitada nestas, dentro destas condições de se humilhar, de orar, etc. Por quê? Porque o Novo Testamento diz que se formos infiéis, Deus permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, nós somos falhos. E se negligenciarmos nestas condições que Deus colocou para Israel, se eles se arrependerem, orar, etc, etc. Se nós falharmos, a graça de Deus ainda se manifesta. Mas é óbvio que a gente quer viver uma vida de oração, de humilhação diante de Deus, de busca da face de Deus e de desvio do mal, né? Porque isso é a piedade, isso é a vida cristã. E isso só é possível para nós por causa deste Espírito que habita em nós. Então, quando a gente lê esse verso, a gente tem que pensar nisso. Eu sei que tem irmãos que pensam de uma forma abrangente e colocam essas palavras para uma questão social, para uma questão do Brasil, por exemplo, né? Que se o povo de Deus, a igreja, orar, por exemplo, pelo Brasil, o Senhor vai curar o Brasil, né? Irmãos, eu não enxergo isso no texto, né? E não enxergo isso, não vejo que isso aqui, que nós ficamos como os responsáveis pela cura social, a cura da terra do Brasil, né? Porque o texto aqui está falando de um templo de Israel,
de uma oração de um rei de Israel e da resposta de Deus para esse rei de Israel, para o povo de Israel, para a terra de Israel. Eu estou convencido disso. O que fica para nós? Fica para nós entender que Deus habita em nós pelo seu Espírito e que a responsabilidade de buscar a Deus, etc., ela está em nós. E que a graça de Deus, ela ainda se manifesta em nós e a sua fidelidade também, mesmo que a gente seja falho no buscar, né? E o sarar a terra, onde fica? Fica para Israel. E Deus não quer curar o Brasil? Parece, isso aí é uma outra prosa, mas eu só consigo ficar e fazer este paralelo, e para além disso, não é o que a Bíblia nos ensina. Mas que Deus te abençoe a pensar nestas coisas. Eu estou nessa, de investigar, de ler autores e tudo, para saber se isso se aplica ao Brasil como nação ou não. Então, deixa eu passar a minha dúvida, o meu problema para você. O que você acha, né? E aí você pode me mandar no privado o que você pensa a respeito disso. O que eu penso? Eu penso que Deus respondeu à oração de Salomão para as condições de Israel e que a igreja deve orar sim, mas pelos motivos que Paulo falou, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, número 1. Número 2, para que todos cheguem ao arrependimento, porque essa é a vontade de Deus, salvar a todos. Curar o Brasil no sentido de zerar a dívida externa, acabar com a inflação. Será que é disso que as pessoas falam quando pensam em curar o Brasil? Acabar com o analfabetismo, acabar com as diferenças sociais, acabar com a corrupção. É disso que estamos falando? Melhorar a saúde de uma tal maneira, melhorar o transporte de uma tal maneira que zere que o povo tenha dinheiro suficiente na carteira e na poupança? É disso que estamos falando? Eu não acredito, mas ainda fico esperando o retorno dos irmãos. Vamos brincar de ler a Bíblia. Deus abençoe. Pai eterno, nós te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor ouve as orações. E obrigado, ó Deus, porque o teu Espírito nos leva ao clamor, ao arrependimento. Obrigado por tua presença, por tua habitação em nós. Oramos no nome de Jesus. Amém.